Zeus, o rei dos deuses. Zeus é, sem dúvida, a figura central do panteão grego. Conhecido como o deus do céu e do trovão, Zeus ocupa a posição de maior autoridade entre os deuses do Olimpo. Vamos imaginá-lo como o chefe supremo de uma organização, na qual cada deus tem seu papel, mas é ele quem toma as decisões mais importantes. Seu domínio abrangia não apenas o céu e o clima, mas também a justiça, a ordem e o destino de mortais e imortais. Quanto à aparência física, Zeus é representado como um homem imponente e barbudo, com um raio na mão, símbolo de seu poder sobre os elementos. É comum encontrá-lo sentado em seu trono, que representa sua soberania sobre os demais deuses e humanos. Seu trono não é apenas um símbolo de poder, mas também de responsabilidade, já que Zeus não apenas governou fortemente, mas também garantiu a ordem e a justiça no universo. O mito do nascimento de Zeus começa com seus pais, Cronos e Rhea, dois titãs. Cronos, o rei dos titãs, temia ser deposto por um de seus filhos por causa de uma profecia. Para evitar seu destino, sempre que nascia um filho, Cronos imediatamente o devorava. Porém, quando Zeus nasceu, Rhea elaborou um plano para salvar seu filho. Ela enganou Cronos dando-lhe uma pedra enrolada em cobertores, que ele devorou inadvertidamente. Zeus foi levado secretamente para a ilha de Creta, onde foi criado pela ninfa Amalteia e outros protetores. Essa fase de sua vida é importante porque, embora ainda criança, Zeus já tinha um destino. Deveria libertar seus irmãos e destronar seu pai para restaurar o equilíbrio do cosmos. Crescer escondido e secreto permitiu-lhe desenvolver força e astúcia. A rebelião contra Cronos e a titanomaquia. Um dos eventos mais significativos da mitologia grega é a titanomaquia, a grande batalha entre os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, e os titãs, liderados por Cronos. Assim que Zeus atingiu a maturidade, ele decidiu que era hora de confrontar seu pai e libertar seus irmãos, que ainda permaneciam dentro de Cronos. Zeus, armado com o raio, que foi um presente do Ciclope, libertou seus irmãos Hades, Poseidon, Hera, Deméter e Hestia. A batalha foi longa e feroz, mas com a ajuda de seus aliados, incluindo os gigantes e os hecatônquiros, seres com 100 braços, Zeus e seus irmãos conseguiram derrotar os titãs. Este conflito não só marcou o fim do reinado dos titãs, mas também o início da era dos deuses do Olimpo. Zeus estabeleceu-se como o líder indiscutível, o deus que restaurou a ordem divina no universo. Como resultado, Zeus foi reconhecido como o rei dos deuses, e o Monte Olimpo tornou-se a nova residência divina. Após a vitória na titanomaquia, Zeus e seus irmãos dividiram o mundo. Zeus recebeu o céu, Poseidon o mar e Hades o submundo. No entanto, Zeus, como líder, tinha autoridade sobre todo o cosmos, dando-lhe um poder que seus irmãos não conseguiam igualar. O Monte Olimpo tornou-se o lar dos deuses e o trono de Zeus era o centro de todo o poder. Imagine o Monte Olimpo como uma grande corte celestial onde Zeus presidiu como juiz supremo. Aqui, os deuses do Olimpo discutiram, tomaram decisões importantes e mantiveram a ordem divina. Este lugar não representava apenas poder, mas também harmonia, já que o papel de Zeus não era apenas estabelecer as leis, mas também garantir que o equilíbrio fosse mantido em todo o universo. Em muitas histórias, Zeus é mostrado sentado em seu trono, observando cuidadosamente os mortais e outros deuses, e tomando decisões sobre o destino de cada um. Como governante supremo, Zeus não era apenas temido, mas também respeitado e adorado por seu papel na manutenção da ordem cósmica. Zeus não era apenas o deus do céu e do trovão, mas também o fiador da justiça. Em seu papel de rei dos deuses, Zeus garantiu que as leis divinas e humanas fossem respeitadas. Sua justiça baseava-se na noção de equilíbrio. Aqueles que agiam corretamente eram recompensados, enquanto aqueles que desafiavam a ordem natural ou as leis eram punidos. Um exemplo claro de seu papel como fiador da justiça é a punição de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos humanos. Apesar da simpatia que outros deuses poderiam ter sentido por Prometeu, Zeus puniu-o severamente, vendo o seu ato como uma grave violação da ordem divina. Este é apenas um dos muitos casos em que Zeus agiu para manter o equilíbrio entre deuses e mortais. É importante notar que o conceito de justiça de Zeus nem sempre foi percebido como justo pelos
mortais. Às vezes, a punição dele parecia dura ou até cruel. Porém, na perspectiva dos deuses, Zeus agia como o mantenedor da ordem cósmica, garantindo que as transgressões não ficassem impunes. O relâmpago é o símbolo mais reconhecido de Zeus e sua arma principal. Segundo a mitologia, esse poder foi concedido a Zeus pelos Ciclopes, que o forjaram como agradecimento por ter sido libertados durante a guerra contra os Titãs. O relâmpago não era apenas uma representação visual do poder de Zeus, mas também uma manifestação física de sua capacidade de impor justiça e ordem. Um raio caiu do céu quando Zeus ficou furioso e seu impacto foi devastador. Em diversas histórias é contado como Zeus usou seu raio para punir aqueles que o desafiaram ou agiram contra a ordem natural. Por exemplo, quando os gigantes tentaram desafiar os deuses do Olimpo na gigantomaquia, Zeus usou seu raio para derrotá-los, reafirmando sua supremacia. Dessa forma, o raio de Zeus tornou-se um símbolo tanto de seu poder destrutivo quanto de sua capacidade de restaurar o equilíbrio. Zeus e seus relacionamentos amorosos. Uma das características mais notáveis de Zeus é sua natureza amorosa. Ao longo dos mitos, Zeus teve inúmeras relações com deusas, ninfas e mulheres mortais, o que causou muitas complicações e conflitos, tanto com sua esposa Hera quanto com outros deuses. Zeus era conhecido por ser um deus apaixonado, mas também imprevisível em suas decisões românticas. Seus casos amorosos não apenas resultaram em intermináveis casos e escândalos, mas também geraram uma grande descendência. Muitos heróis gregos famosos, como Hércules e Perseu, eram filhos de Zeus, reforçando a ideia de que Zeus não era apenas o rei dos deuses, mas também o pai de muitos grandes heróis mortais. Zeus frequentemente se transformava em diferentes criaturas para seduzir suas amantes. Por exemplo, ele se transformou em um cisne para seduzir Leda, a mãe de Helena de Troia, e em um touro para levar Europa, uma princesa fenícia. Essas histórias mostram a habilidade de Zeus de se transformar e usar sua astúcia para conseguir o que queria. Um dos aspectos mais complexos da vida de Zeus é seu relacionamento com Hera, sua irmã e esposa. Hera é a deusa do casamento e da família, e apesar de ser a rainha dos deuses, sua relação com Zeus era marcada por tensões e conflitos devido às constantes infidelidades do marido. Hera, muitas vezes ciumenta e vingativa, puniu os amantes de Zeus e os filhos nascidos dessas relações. No entanto, apesar de seus confrontos constantes, Zeus e Hera mantiveram um vínculo inquebrável. Isto refletia, de certa forma, a dualidade do casamento, uma mistura de amor, conflito, poder e dependência mútua.